Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, vamos falar sobre os avanços ucranianos significativos, tanto lá perto de Svatov quanto próximo a Kherson. Realmente conseguiram avançar bastante coisa, impressionante a velocidade do exército ucraniano. E vamos falar do assunto do dia, que foi a patacada que o Elon Musk fez lá no Twitter, uma coisa totalmente idiota, o cara comprando a propaganda russa totalmente, mas tem mais coisa por trás disso, nós vamos entender aqui, né? Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 4 de outubro de 2022, a gente faz vídeos sobre a situação nessa invasão terrível da Ucrânia pela Rússia, desde o dia que ela aconteceu, desde lá de fevereiro. Essas notícias que a gente vai falar hoje foram sugeridas por Miss Clotilde, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada como é que está o avanço aqui, porque olha só que beleza isso. Lembra que a linha de frente, depois da contraofensiva ucraniana aqui em Kharkiv, que liberou Izio e Kupiansk e coisa e tal, estava ao longo desse rio Oskil aqui, né? E daí os ucranianos continuaram avançando, retomaram Lima, retomaram toda essa parte aqui, e ao mesmo tempo aqui em Kupiansk eles estavam expandindo essa área aqui. A gente falou ontem já sobre a retomada de Borova e outras cidades, e parece que agora eles uniram todo o fronte e já está aqui mais ou menos na altura do rio Zerebets, que é esse outro rio aqui, que também foi protagonista aí no caso de Lima, né, porque ele que é aquele onde tem aqueles reservatórios grandes aqui, que era uma barreira natural aqui, né? Enfim, parece que os russos já estão retrocedendo para cá, o que significa que muito em breve Svatov já vai estar sendo visada pelos ucranianos, como a gente imaginava, né? Hoje houve várias liberações de cidades aqui, ó. Isso aqui é Borivska Andrivka. Aqui, ó, Borivska Andrivka é essa cidadezinha aqui, esse vilarejozinho aqui, mais uma que foi liberada agora pelos ucranianos, né? Ou seja, continua o avanço. Tem várias, se você procurar no Twitter, você vai achar várias cidades que eles foram liberando e coisa e tal. Todo esse trecho aqui já está tudo liberado. E mesmo essa região aqui, em claro, em que ainda não tem uma posição definida, que os ucranianos ainda não confirmaram que liberaram as cidades, também já tem muita coisa liberada aqui, né? O próximo passo certamente é Svatov, essa próxima cidade. E o Igor Girkin, ou Igor Sterokov, aquele criminoso de guerra que agora virou um comentarista militar e tem falado bastante coisa, ele tem acesso a muita informação nessa guerra, ele está extremamente preocupado com Svatov, como a gente falou, porque evidentemente ela vai ser focada, vai ser visada pelos ucranianos, né? Tem um mapa aqui explicando, Svatov está aqui, Rubizhny, Kremina está aqui, e essa aqui é a P-66, que é a principal via que liga as duas. A gente já tinha mencionado isso, a P-66 é essa via aqui, ó. A gente já tinha mencionado isso, que ela certamente será um alvo dos ucranianos aqui. Dá para ver que já tem uma bombinha aqui, ó, os ucranianos já estão atacando alguma coisa nessa estrada, justamente porque daí eles interrompem a comunicação entre Kremina e Svatov, né? E repara que aqui ó, tem uma região meio pantanosa aqui nessa região toda aqui, ó. Esse aqui é um outro rio, né? O rio Zerebets é esse daqui, que já está, embora ainda pareça como estando controlado pelos russos, a gente sabe que na verdade os ucranianos já estão chegando aqui no Zerebets já, né? Esse outro rio aqui é o Kraha Rika. Então é um outro rio que tem aqui que provavelmente vai ser a próxima defesa russa que eles vão tentar fazer, né? Então o Kraha Rika ele vem desde aqui de frente, passa por Svatov e vai até lá embaixo, justamente onde os russos devem tentar fazer a sua linha defensiva a partir daqui. Mas repara, a P-66 fica do lado de cá. Então se os ucranianos interromperem, ela já dificulta essa conexão direta aqui, né? É lógico, existem outras rotas que podem ser feitas aqui por Starobilsk e outros caminhos mais longos, mas fica muito mais longo do que essa estrada bem direta aqui, né? E é justamente isso que ele está com medo, tá vendo? Dos ucranianos ultrapassarem e atacarem tanto Kremina, que está aqui embaixo, né? Kremina, Rubizhny e Svatov por trás, pelo leste. Ao invés de atacar pelo oeste, como todo mundo está imaginando, ele tá com medo deles fazerem esse movimento. Passarem a P-66 e atacarem pelo leste.
Quer ver o que ele fala aqui, ó? Ele começa falando de Kherson, a gente vai falar de Kherson daqui a pouquinho, tá? Mas ele diz aqui sobre Kherson que o inimigo está colocando os maiores esforços em direção a Berislav, avançando até Dudchane, isso aqui a gente já falou ontem, e a maior parte da cidade já foi pega pelo inimigo, as tropas russas já fizeram uma operação especial de reagrupamento na retaguarda e destruíram a ponte reservatório que tinha lá, né? O inimigo tem superioridade em tudo, até em nos aviões. Olha que coisa, hein? Agora, o importante para a gente aqui é Svatov, na direção de Svatov, na fronteira de Luhansk. Nossas tropas continuam retraindo. A situação não é completamente clara, mas existem informações não verificadas que o inimigo já cruzou a estrada, é a P-66 aqui, a Rubizhny-Svatov, é a estrada P-66. E com grupos avançados está ameaçando a retaguarda da guarnição em Svatov e também e um cerco em Kremina e Rubizhny, né? Ou seja, aquilo que a gente mencionou. Esse aqui é o original em russo. Os ucranianos já teriam ultrapassado a P-66 e estariam ameaçando pelo leste essas cidades, né? Enquanto Kremina está esperando um ataque aqui pelo oeste, pode ser que venha pelo leste esse ataque, né? Realmente vai deixar a cidade já totalmente cercada. E, bom, o Defimon, que é um analista militar aqui bem interessante, ele tem umas observações muito interessantes. Ele fala aqui, olha, vocês perceberam, desculpa ser o capitão óbvios, que o que eles estão fazendo, o que os ucranianos estão fazendo? Eles cercam a cidade e forçam os russos a retirar daquela cidade para não sofrerem um cerco completo. E cada vez que os russos são obrigados a sair de uma cidade às pressas, eles acabam deixando equipamento, acabam perdendo pessoal e coisa e tal. Os ucranianos, lógico, perdem gente também nesse processo, não tem como você atacar sem perder pessoal. Mas repara como perdem os dois lados, então dessa forma, mantendo esse ritmo de avanço, acaba que os russos estão sempre em desvantagem, não conseguem estabelecer uma linha de defesa efetiva contra os ucranianos, né? Então ele está mostrando aqui justamente aquela região ali, aqui ainda é o rio Oskil, tá vendo? Mostra como é que eles fizeram para fazer a liberação de Zion e coisa e tal, e como eles estão fazendo exatamente a mesma coisa para cá. E mostra o exato mesmo movimento que o Girkin falou sobre, que está com medo dos ucranianos fazerem, aqui no caso de Svatov. Svatov está aqui, Kremina está aqui, Rubizhny, aqui acho que é Rubizhny, né? Kremina está logo do lado de Rubizhny, mas repara como eles estão fazendo exatamente o mesmo movimento de ultrapassar a P-66 que está aqui e tentar circular, né? Tentar cercar a cidade de Svatov, forçando os russos a retraírem mais uma vez, né? E ele fala aqui, ó, que eu imagino que o grupamento que está em Borova vai se juntar com o que está em Kupiansk e fazer o avanço. A gente já viu isso acontecer, como eu falei para vocês. Agora, nesse momento, você já tem um único fronte aqui ultrapassando o rio Oskil, já está tudo ligado aqui, tudo na mão dos ucranianos, né? E nesse momento, eu esperaria ataques a Svatov. Exatamente o que a gente está vendo acontecer, né? Bom, uma outra curiosidade aqui foram alguns soldados russos que foram gravados batendo um papo. E a tradução é interessante porque fala um pouco sobre o que aconteceu em Drobchev, né? Drobchev é essa cidade aqui próximo a Lima. Tá vendo? Drobchev, ela foi mantida pelos russos até o finalzinho, só no final. Quando os ucranianos tomaram Drobchev, logo em seguida tomaram Lima também. Então Drobchev era o principal bastião aqui da segurança de Lima, né? Quando Drobchev caiu, Lima caiu também, e eles fugiram todos. A gente já explicou isso aqui algumas vezes, como é que aconteceu. Mas o curioso é eles falando aqui, né? Esses aqui são soldados da LPR, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Ou seja, são soldados que foram recrutados pelos russos ali na região mesmo. E esse pessoal é muito mal equipado, tem muito pouco equipamento, muito pouco treinamento. E, enfim, eles são usados como bucha de canhão mesmo. E aí, o que os russos fizeram? Mandaram esse pessoal para Drobchev, falando, não, segura aí uma noite só mais um dia, coisa e tal. E foram ficando, segurando o tempo, 2 dias, 2 semanas. E aí, o que aconteceu? Os russos saíram de Lima, antes de avisar eles, ou seja, a ideia era deixar eles batalhando ali, porque é importante ter isso, né? Para você poder fugir, você tem que ter alguém que continue fazendo, segurando o inimigo, senão o inimigo sai atrás de você.
Então os russos saíram e pior, os comandantes russos na região falaram para os soldados russos: não avisem o pessoal da LPR. Nós vamos sair durante a noite, não avise o pessoal da LPR. Porque eles precisam ficar aqui para segurar os ucranianos, né? Mas aí a sorte do pessoal da LPR é que os soldados russos não foram tão sacanas e avisaram eles: olha, apesar do comandante falar para não avisarem o pessoal da LPR, os soldados acabaram, pô, sacanagem isso, deixar os caras aqui, deixar eles morrerem lutando pra gente sair, né? E daí vieram e avisaram a eles, e aí eles foram juntos, aí saiu todo mundo junto. Entendeu? Ou seja, isso foi o que aconteceu ali, uma traição do caramba isso daí, né, dos russos com o pessoal da LPR, mas mostra bem como é que está frágil essa coordenação entre os vários exércitos que compõem essa ofensiva russa, né? Os russos não têm uma única força armada ali, tem o pessoal do Wagner, tem o pessoal do Kadyrov, tem o pessoal do Russich, tem a LPR, o DPR, tem um monte de gente que não se fala tão bem assim, que não se tratam como uma única força, né? Ao contrário da Ucrânia, que só tem um exército junto, né? Em 2014 chegou a ser criado o regimento, o Batalhão Azov, né, que começou como uma iniciativa popular, mas daí a importância que os ucranianos deram em absorver esse pessoal como uma parte do exército ucraniano, virou um regimento. Hoje em dia o regimento Azov é parte integral do exército ucraniano. É uma coisa que você tem mais coordenação nesse tipo de situação, né? Bom, vamos falar um pouco agora de Kherson, né? Segundo os canais russos aqui, isso aqui é de hoje cedo, tá, gente? Isso aqui já é do dia 4/10, cedinho hoje. Segundo os canais russos, as forças russas já estão reagrupando em Mailov, já saíram de Dudchany. Vamos ver isso aqui no Oblast de Kherson. Do lado de cá, a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, o pessoal está avançando junto ao Dnipro, né? E já estava aqui em Dudchany, e Mailov é uma outra cidadezinha aqui, essa cidadezinha aqui, ó, já é mais adiante, ou seja, por quê? Aqui os russos, eles explodiram essa ponte aqui. Na verdade isso aqui não é uma ponte, isso parece que é uma represa, é uma barragem que tem aqui, mas foi explodida pelos russos. Em tese, nessa cidade aqui, aqui os ucranianos já dominam essa parte de Dudchany mais para o norte, e a parte mais para o sul, em tese, ainda estaria com os russos. Só que o que ele está dizendo aqui é justamente que os russos já saíram daqui, já retrocederam, já estão aqui em Mailov, né? Provavelmente vão tentar estourar a ponte que tem aqui também, para se proteger mais aqui, né? Ou seja, e vai continuar esse negócio até chegar em Berislav. Aqui mais uma informação confirmando isso, tá vendo? Dudchany está aqui, já está nas mãos dos ucranianos. Repara, este mapa aqui, ó, não fala isso. Nesse mapa aqui, eles colocam essa área como área ainda contestada. Mas por quê? Como eu já expliquei para vocês, esse mapa aqui, ele só atualiza as áreas quando tem a informação oficial do exército ucraniano. E por motivos óbvios, o exército ucraniano evita dar atualizações muito em cima da hora para não dar a dica para o inimigo, né? Apesar de que quando já tem isso daqui que a gente está vendo, a maior parte é dos próprios bloggers russos, que eles vazam esse tipo de coisa. Então eles já estão sabendo, na verdade, esse tipo de coisa, né? Não tem como evitar isso. Então Dudchany já está na mão dos ucranianos e os russos já estão vindo aqui para Mailov. E uma outra coisa importante, repara que essa cidade aqui já foi liberada. Como é que é o nome da cidade? Novomykolaivka. É uma cidadezinha que foi liberada, e Novomykolaivka fica em algum lugar. Aqui, ó, Novomykolaivka aqui, ó. É uma cidade que, em tese, aqui pelo mapa, ainda está nas mãos dos russos, mas os ucranianos já estão lá dentro, já reclamaram a cidade, já botaram a bandeirinha. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que quando a gente fala desse recuo do pessoal aqui, esse pessoal que está ficando aqui, eles estão fugindo também, eles sabem do problema, eles estão percebendo que o pessoal está andando aqui, a cada dia caminha mais à frente aqui embaixo, eles sabem que daqui a pouco eles ficam presos nesse grupo aqui, então já tem muito russo simplesmente saindo daqui, liberando essa área toda de Kherson aqui, né? Porque, lembra, você tem duas estradas aqui, você tem essa estrada que passa por aqui, que já é contestada nessa região aqui, e agora você tem essa outra estradinha que passa por aqui também, que também está sendo contestada. Ou seja, no final esse pessoal que está aqui não vai ter como ser abastecido de jeito nenhum, vai ficar totalmente isolado, né?
uma hora eles vão ter que ceder, não tem jeito. É o que a gente está vendo acontecer, né? Eles estão cedendo lá também. Essa bandeirinha aqui é uma das muitas. Essas cidadezinhas todas aqui, é porque não vale a pena ficar botando uma imagem de cada cidadezinha dessa, mas se você procurar aí na internet, você vai ver, cada uma dessas cidadezinhas aqui já tem a foto da bandeirinha lá ucraniana num lugar para indicar que foi retomada, né? E aqui tem um canal russo falando sobre o sucesso ucraniano em Kherson, e ele falando que isso é devido à enorme vantagem em pessoal e equipamento. A gente já viu o Igor Strelkov falando ali atrás que justamente que em Kherson os ucranianos estão avançando porque eles têm superioridade em tudo. Tem mais gente, tem mais armas, tem até mais aviação, né? E esse cara aqui, o Saponkov, está confirmando isso daqui, ó. Caso vocês estejam se perguntando, a crise em Kryvyi Rih, né? Kryvyi Rih, na verdade, é essa cidade aqui, ó. Essa cidade que está acima disso tudo aqui, que era o objetivo russo inicialmente. Quando os russos chegaram nessa região aqui, eles queriam atingir Kryvyi Rih, que é a terceira maior cidade ucraniana, uma cidade muito grande, mas nunca chegaram nem perto disso. Então, o que eles estão falando aqui é justamente isso, que esse fronte aqui, que eles chamam de Kryvyi Rih, que é o fronte de Kherson, na verdade, os ucranianos estão avançando porque os russos estão com muito menos pessoal, muito menos equipamento, né? Não é nenhum gênio militar, não é que os ucranianos tenham feito alguma manobra excepcional, simplesmente tem mais de tudo. Mas ele fala que não é como se tivessem feito nenhuma manobra genial, mas a verdade é que a gente sabe que sim, eles fizeram um planejamento de muito longo prazo. Eles separaram os russos nessa região aqui na margem direita do Dnipro, deixaram semanas e semanas, meses e meses o pessoal com insuficiência de suprimentos, ou seja, não tem como os russos mandarem munição, comida, o que for preciso para os soldados nessa região. Então, naturalmente, isso foi desgastando as tropas russas. As tropas ucranianas, por outro lado, podem ser abastecidas normalmente, está cheio de possibilidade de abastecimento delas aqui. Então, na verdade, isso foi sim um gênio militar ucraniano. Eles estão avançando rápido, por quê? Porque simplesmente os russos ficaram numa posição terrível. E pior, mais do que isso, a grande jogada de gênio dos ucranianos foi justamente ter telegrafado que eles iriam invadir em Kherson, e daí os russos mandaram todas as suas melhores tropas para cá, para a posição que era a mais frágil, a mais difícil dos russos manterem, e a mais fácil dos ucranianos desgastarem essas tropas, né? Pegaram as melhores tropas russas no ambiente mais favorável para eles e acabaram dessa forma esvaziando todo o efetivo russo aqui nos outros territórios que não são tão favoráveis assim aos ucranianos, né? E aí eles falam aqui, ó, que os russos têm dois batalhões que não estão completos num fronte de mais de 20 quilômetros. Quando pelo livro, né, pelas regras do exército russo, eles dizem que deveria ter 10 batalhões. Então ele só tem o que ele está dizendo é isso. Toda essa fronte aqui, todo esse fronte que está aqui, deveria ser defendido por 10 batalhões, segundo as melhores estratégias, né, dos russos. Só tem 2 batalhões e não são batalhões completos. Então, ou seja, não tem como eles pararem os ucranianos. Ou seja, o que ele está dizendo em última análise é que, ó, não vai ter o que fazer. Os ucranianos vão continuar avançando nos próximos dias, não tem o que possa ser feito nesse fronte, né? E teve um outro blogger russo aqui que explicou as 3 razões por que os russos estão recuando em Kherson, né? Porque eles estão fazendo a grande operação de reagrupamento em condições mais favoráveis na retaguarda. Vamos ver a tradução aqui, ó. Eles estão dando vários motivos. Segundo ele, todas as unidades estão em contato, as perdas são pequenas, os homens lutaram como leões, mas dessa vez a sorte da batalha não estava com eles. Lembra, quem está falando aqui são os russos, então ele está falando isso em relação aos soldados russos, né, que lutaram como leões, mas não deram sorte, né? E as razões são as seguintes: a falta de rotação. As unidades do 126ª Brigada, da Brigada 126ª Brigada, estão lutando desde março e no máximo tiveram 5 dias de folga, né? 7 meses na linha de frente sem rotação. Batalhas constantes, ferimentos, experiência refuseniks, que é o pessoal que foge do frente, que não quer lutar mais, enfim.
No final de agosto, eles estavam lutando com a Brigada Transcarpatiana do exército ucraniano, né? A 128ª Brigada Transcarpatiana. Depois disso, os mesmos homens continuaram nas posições e os ucranianos trocaram, mudaram a brigada, colocaram eles para descansar e trouxeram outras unidades que acabaram avançando dessa vez, né? Milagres não acontecem, não importa quanto heróicos os soldados sejam, se uma vila é defendida por 15 pessoas e o inimigo ataca com munição e unidades por 7 meses em sequência, mais dia menos dia você vai perder a capacidade de combate. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é justamente que funcionou a estratégia ucraniana de isolar eles aqui no rio de Dnipro, deixar essas tropas russas aqui, que são boas tropas russas, são as melhores tropas russas que o exército russo tem, deixar elas isoladas aqui e ir atacando elas até desgastar o pessoal. É exatamente isso que eles estão falando aqui que funcionou. Julgando pela natureza das perdas, o inimigo, ou seja, os ucranianos, usaram tática de se infiltrar entre as nossas posições. Como nós temos muito pouca infantaria, tem muito pouca gente para manter os vilarejos e plantações, o inimigo gastou meses fazendo reconhecimento para descobrir os lugares em que ele poderia infiltrar entre as cidades e, no final das contas, botou unidades móveis ali e, dessa forma, conseguiram contornar essas cidades, né? No final, os strongholds, as cidades que estavam fortificadas pelos russos, estavam segurando, mas não havia reservas móveis ou não eram suficientes para parar esse avanço ucraniano. Aí é aquela estratégia que a gente viu também lá no uso lá no leste, que justamente eles vão circulando as cidades, os russos só têm a alternativa de recuar. Não tem o que fazer mais, não tem como manter aquela cidade, senão vão ser totalmente circulados e aí não tem alternativa, né? A condição meteorológica também, segundo ele, não estava dando sorte para os russos, no caso, né? Os dois lados não usaram artilharia, então é fácil imaginar que se tivesse se eles tivessem apoio aéreo, eles poderiam ter segurado esse evento, né? Esse avanço ucraniano. Bom, e por último ele fala aqui que o pessoal está reportando que vários tanques ucranianos têm as insígnias Z ou V que são típicas dos russos, né? Ou seja, os ucranianos estão pintando Z no tanque deles. E dessa forma estão enganando os russos, estão conseguindo avançar, o russo olha aquilo ali, vê um tanque com Z, é dos nossos, né? E na verdade não é, vai avançar nas linhas e depois vai atacar eles pela retaguarda. A questão toda isso significa que os ucranianos devem ter uma abordagem centrada em informação. Ou seja, se o tanque está com Z ou V, gera outro problema para o lado dos ucranianos, né? Se uma tropa ucraniana vê aquele tanque com V ou Z, pode atirar no tanque. Então, é por isso que acaba que os exércitos realmente marcam seus tanques de forma distinta, que é para evitar o fogo amigo. Agora, existem mecanismos de você fazer isso por localização. Se cada tanque ucraniano tiver um localizador de GPS, isso for centralizado numa unidade ucraniana que diz onde estão os tanques todos deles, uma pessoa lá na frente pode só com um rádio ligar para o comando e falar, olha só, eu tô com um tanque aqui na posição tal, é nosso ou é deles? E daí, se for deles, ataca. Se não for deles, é porque é nosso, deixa ele seguir. Ou seja, tem essa informação toda que os russos não têm esse tipo de coisa. É uma estratégia bem interessante. Até uma companhia, um sargento de companhia, num Vi, né, que é aquele veículo rápido, né, pode ver na tela onde estão as suas unidades e onde estão as outras unidades. Ele não precisa se preocupar com a marca no exterior do tanque, né? E isso deixa os russos numa desvantagem enorme, porque os russos têm que confiar nessas marcas. Se eles começarem a atirar em tudo quanto é tanque que tem Z e V, eles vão acabar atirando nos próprios tanques, né? Ou seja, mais uma jogada interessante mostrando como é que a tecnologia acaba ganhando da força bruta, né? Da quantidade simples de pessoas, né? E aqui um ponto que a gente já falou antes e tem ficado meio em suspenso nessa história toda. Os ucranianos estão com uma quantidade enorme
de tropas nessa posição. Os russos estão falando isso o tempo todo. Olha só, tem muita tropa ucraniana aqui. Eles estão preparando alguma coisa aqui nessa região, né? Segundo esse cara está dizendo aqui, eles vão tentar pegar Melitopol, justamente para cortar o acesso entre Donbás e a região aqui sul da Ucrânia, né? Melitopol seria o ponto óbvio desse ataque, né? Ele mostra aqui até qual seria a partir dessa região aqui de Zaporísia e chegando até Melitopol. Repara que depois tem uma lagoa aqui, um obstáculo natural aqui, de forma que se você vier daqui tomar Melitopol, você já corta praticamente toda a comunicação entre esses dois lados, né? Então eles falam aqui que o grande medo deles não é os ucranianos continuarem avançando a partir de Dudyshane, né? Apesar de que, como a gente já viu, eles já conseguiram avançar mais, os russos já retraíram aqui para essa região. Mas eu entendo que realmente mais para cá vai ser cada vez mais difícil. Chegar a Berislav seria ótimo, mas será que os ucranianos têm capacidade para isso? Talvez a alternativa melhor fosse justamente partir para essa visão aqui em Zaporísia, né? Vamos ver, pode ser que seja realmente a melhor alternativa. Ontem teve mais uma live do Arestovich e tem algumas informações interessantes aqui. A maior parte do que ele fala aqui, a gente já mencionou, que é a questão do ataque a Kremina, Svatov. Ele fala aqui uma coisa interessante, que as forças do Wagner Group continuam a tentar tomar Bakhmut, só que aquele negócio avança um pouquinho, perdem de novo território, não conseguem manter a posição. E mais do que isso, no final das contas, o que ele diz aqui é que é uma decisão motivada politicamente, com zero senso militar, né? É aquele negócio, não adianta nada para os russos ficar tentando tomar Bakhmut aqui, se eles estão perdendo logo aqui no norte, que é muito mais importante para eles militarmente, né? Enfim, a questão é aquela que a gente mencionou, os grupos são meio independentes, o Wagner Group quer mostrar que ele consegue. Ah não, o exército russo está falhando, mas a gente está conseguindo avançar. E fica nesse negócio que acaba essa descoordenação dividindo as forças do exército russo, né? Ele fala um pouco mais também sobre Kherson aqui, Donetsk não teve nenhuma novidade, e a Ucrânia está fazendo exercícios militares no norte da Ucrânia, próximo a Belarus, evidentemente se preparando para a possibilidade da Rússia atacar por Belarus. Eles não acham que isso seria alguma coisa efetiva, mas né, não pode deixar aquilo ali sem resposta, né? Ele fala aqui também sobre Elon Musk e Jordan Peterson, que recentemente falaram besteiras sobre o conflito aqui, né, sobre a invasão russa na Ucrânia, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. Então não teve muita novidade aqui, mas só é interessante essa visão dele sobre os exercícios militares lá no norte da Ucrânia e a preocupação do pessoal do Wagner ali com Bakhmut, sendo que não faz sentido nenhum tomar Bakhmut a essa altura, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra também reforça esses avanços substanciais em Lima e Kherson, ou seja, já podíamos falar que é avanços substanciais perto de Svatov, né? Porque agora é Svatov que está em jogo, Lima já é ucraniana já, né? E Kherson certamente porque ainda tem muita coisa até chegar na cidade de Kherson lá, né? E ele aponta uma coisa aqui que, na verdade, o Arestovich chegou a mencionar isso também, que é a questão da culpa. A principal discussão no meio militar russo agora já é de quem é a culpa das coisas, né? E a gente falou até ontem aquele negócio do Kadyrov, que criticou o Lapin, não sei o que lá, teve uma confusão danada, um monte de gente defendeu o Lapin, e aí teve agora a resposta do Lapin, né? Vocês lembram, né? O Kadyrov fez aquela crítica, por quê? Porque o Lapin deveria ajudar as tropas russas em Lima, deveria mandar reforços para as tropas que estavam segurando Lima. Só que esses reforços ou não chegaram, ou eram muito poucos, e quando chegaram lá não deu mais tempo de segurar, e os ucranianos acabaram perdendo Lima. Essa foi a crítica do Kadyrov. Aí o Lapin agora respondeu o Kadyrov, olha, o Kadyrov disse que eu deveria ser demovido para um soldado, tirado todos os meus prêmios e mandado para a frente de batalha com uma metralhadora para lavar minha vergonha com sangue, né? Ou seja, está querendo que o general vá para frente para morrer. Foi isso que o Kadyrov falou, entre outras coisas, né? Tudo isso pelo fato que eu alegadamente não consegui ajudar uma outra frente que estava com outro comandante a 150 quilômetros de onde estavam as minhas unidades.
Bem, eu tomei o exemplo do próprio Kadyrov, que senta num sofá a quilômetros de distância de onde estão as unidades dele, e que diversas vezes já tomou Kiev e já preparou para atacar até a Polônia. Bom, eu infelizmente não tenho um sofá luxuoso em Luhansk, né? E eu dei as ordens, e as ordens que eu dei não eram para o TikTok, não eram para as ondas do TikTok, mas pela comunicação de fato. Ou seja, ele está criticando, porque o Kadyrov criticou ele, sendo que o Kadyrov não fez muito menos do que ele, né? E, enfim, isso aqui, mais uma vez, mostra como é que está o nível de coordenação entre essas várias tropas russas ali na região, né? O nível de coordenação é nulo, já está um acusando o outro. Quando acontece isso, meu amigo, é porque a guerra já está perdida. Esse pessoal já está procurando agora quem é o culpado dessa guerra, né? Bom, um grande evento que chamou muita atenção ontem foi esse tweet do Elon Musk, né? Paz, Ucrânia e Rússia. Refazer as eleições das regiões anexadas sob a supervisão das Nações Unidas. A Rússia deve sair se esse for o interesse das pessoas. Crimeia formalmente parte da Rússia, como teria sido desde 1783 até o erro de Khrushchev. Suprimento de água para a Crimeia garantido e a Ucrânia se mantém neutra. E daí, ou seja, essa foi a sugestão do Elon Musk para essa guerra, né? E isso levantou muitas críticas, porque, lógico, é uma besteira enorme. Que negócio é esse? Que o inimigo invade o seu país e agora tem que negociar? Que negócio é esse? Não tem isso não. O ladrão invadiu a sua casa, não, peraí, vamos negociar agora, eu vou ficar aqui com um quarto e a sala, você fica com um banheiro e outro quarto. Não, peraí, não tem esse troço não, cara. Os russos invadiram, eles têm que sair totalmente de lá, não tem esse papo. E aí ele fala que não, porque olha só, isso é o resultado final, isso deve ser o resultado final, é apenas uma questão de quantas pessoas vão morrer antes e não sei o que lá. Olha só, lógico, e também é possível notar que pode terminar com um conflito nuclear e coisa e tal. Ou seja, o cara está comprando a propaganda russa totalmente, né? Primeira coisa, fazer eleições das regiões anexadas. Os russos, a primeira coisa que eles fazem quando eles entram ali em Luhansk e Donetsk foi trazer um monte de russo e expulsar um monte de ucraniano. Então é lógico que os russos pediriam exatamente isso. Eles sabem que se fizer a eleição agora, poderia dar realmente para anexação para a Rússia. O importante no final das contas é ver isso daqui, ó. Isso daqui foi a votação que aconteceu em 1991, quando houve a independência da Ucrânia. O acordo entre a Ucrânia e a Rússia é que haveria referendos em todas as regiões. E as regiões que quisessem continuar na Rússia, quisessem se ligar à Rússia, iriam para a Rússia. O que aconteceu? 100% de todas as regiões, inclusive Luhansk e Donetsk, inclusive a Crimeia. A Crimeia foi a que menos teve votação, mas ainda assim ganhou o sim, ou seja, o sim por manter-se na Ucrânia. Então já teve esse referendo. Fazer agora é dar chance para os russos. Os russos botaram um monte de gente lá, um monte de russos, trouxeram um monte de russos, tiraram um monte de ucraniano. Então não tem essa parada de fazer eleição para decidir de quem que fica. Não existe isso. Essa eleição já foi feita. Crimeia formalmente parte da Rússia, como foi, não sei o que lá. Isso aqui é outro ponto que o pessoal está levantando. Isso daqui é discurso russo escrito e escarrado. Não tem nada além disso aqui. Essa papo de que erro de Khrushchev. Tem um videozinho, esse videozinho aqui, ó, que mostra a história da Crimeia. Eles até botaram aqui para o russo. Então, de quem é a Crimeia de fato, né? E aqui eu vou tirar o som para ficar comentando o que está escrito aqui, né? Então ele fala aqui de quem que é a Crimeia de verdade. Há 2.500 anos atrás a Crimeia era habitada por sícios e gregos. Depois chegou a ser parte do Império Romano e Bizantino. Depois os khazars, né, que eram os povos lá mongóis e coisa e tal. Depois também os mercadores de Geneva, patriotas de Colombo, né? Crimeia sempre foi uma região multinacional e muito ligada com a terra, com o povo acima aqui da Ucrânia, né? O Cananato da Crimeia foi quem esteve por mais tempo lá, mais de 300 anos, esteve aqui o Cananato da Crimeia, que é o povo tatar. Eles eram quem dominavam a Crimeia por mais tempo e são de origem turca, na verdade, então não tem nada a ver com os russos. Os cosaques ucranianos lutaram com eles e depois fizeram aliança também. No final do século XVIII é que a Rússia conquistou a Crimeia
e transformou ela numa base naval para fazer genocídio. E aí fizeram a limpeza étnica. Olha só, havia uma enorme quantidade, deportaram um monte de tatars, mudaram o nome das cidades, enfim, fizeram toda aquela coisa que tipicamente a Rússia faz para tirar a identidade regional do povo dali, né? Então, ou seja, essa lorota de erro do Khrushchev e coisa e tal, isso é lorota, isso é ponto de propaganda russa que o Putin está falando ali. Agora, o ponto final que ele falou aqui é o seguinte: qual que é o medo do Putin? Qual que é o medo do Musk? É a questão do conflito nuclear, né? Ele está dizendo, não, porque vai ser o resultado mesmo, é o que eu vejo muito brasileiro falar também, principalmente o pessoal na direita. Ah, não, mas de qualquer forma o Putin vai ganhar a guerra porque ele tem bombas nucleares. Que história é essa? A Rússia perdeu a guerra no Afeganistão, ela já tinha bombas nucleares, perdeu a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos já tinha bomba nuclear, perdeu um monte de guerra aí, Vietnã, Afeganistão também, enfim, não tem esse troço, não tem essa coisa de, não, que tem bomba, então com certeza vai ganhar no final. Não existe isso, não tem não. Ah, o Putin está desesperado, tá, o fato dele estar dizendo que vai usar arma nuclear é porque ele está desesperado. Ele sabe que a arma nuclear não resolve nada e ele sabe que está perdendo a guerra. É isso que está acontecendo simplesmente. Aí fica esse pessoal, ai meu Deus, tem que acreditar no Putin, tem que achar que o Putin vai usar bomba e não sei o que lá. É a tristeza desse povo, eles não percebem que isso é desespero do Putin. Ele não tem como usar isso, ele sabe que se ele usar, aí ele perdeu a guerra mesmo. Enfim, um monte de argumentos contra, mas eu entendo o que falou aqui o Operator Starsky, que é um comunicador do exército ucraniano. Olha só, eu entendo o Dr. Musk, ele tá em pânico porque a Rússia está jogando aquele negócio de ser um lobo mau que pode usar a bomba nuclear e coisa e tal. E eu garanto para ele, a Ucrânia vai proteger o mundo livre desse pessoal, dos bullies, né? E agora, tem mais uma informação interessante. Esse tweet do Elon Musk aconteceu logo depois de uma reunião em que ele teve com o pessoal da Roscosmos. E qual que é a suspeita que o pessoal está falando? Que, de alguma forma, algum acordo foi feito entre o governo russo e a Roscosmos em que eles pediram o Elon Musk para levantar esse tipo de coisa. Ou seja, quem está falando isso daqui, na verdade, essa besteira toda aqui, não é o Elon Musk, né? Ele é um cara muito inteligente, pode ter ficado em pânico e coisa e tal, mas a verdade é que isso daqui, muito provavelmente, até pela forma como está escrito, foi um ponto de negociação russo. Quem está falando isso daqui é o governo russo. E isso só mostra o desespero deles, né? Porque eles sabem que estão perdendo a guerra. Vão ter que sair da Ucrânia muito em breve, né? O Gato Especial de Gerson fez uma paródia disso, falando, né, vamos fazer um grande plano de paz de 1942. Eleição nos territórios ocupados pelas potências do eixo, né? Ou seja, ele está falando que na Segunda Grande Guerra, vamos resolver a Segunda Grande Guerra, vamos fazer um plebiscito e coisa e tal. Os alemães ficam com todas as terras que tinham desde 1871. Suprimento de óleo assegurado ao Japão e não sei o que lá. E as forças aliadas esquecem o Holocausto porque, afinal, vão acabar para ter paz e coisa e tal, para não ter risco de mais mortes. Fica um absurdo, né? Mostra o quão absurdo é essa mera proposta aqui. Que, de novo, eu não acredito que seja o Musk que fez isso. Isso aí foi algum acordo com o Putin. Para fazer esse acordo, ele pediu que o Musk fizesse esse tipo de coisa para tentar influenciar o Ocidente. O grande problema do Putin é esse, ele perdeu a guerra da informação, o Ocidente está totalmente contra ele, e pronto, agora não tem o que ele fazer, ele já perdeu a guerra. Está tentando convencer as pessoas em último caso, né? Talvez usando a imagem do Elon Musk. E, bom, aí você pode falar assim, mas e a bomba nuclear? E se usarem a bomba nuclear, né? E aqui o Mark Hertling, que é um oficial graduado lá no exército americano, ele estava falando, é um consultor do exército americano, ele estava falando sobre esse tipo de coisa, ele fez uma thread aqui explicando como é que seria a resposta americana e da OTAN a esse caso, e resumindo o que ele fala aqui, qual que é a visão da OTAN? Não tem nada definido, porque por estratégia eles não vão avisar o que eles vão fazer antes, não existe isso. Mas que o que tem sido vazado por aí é que o uso de uma bomba nuclear na Ucrânia
fatalmente vai levar radiação a países vizinhos. Isso vai ser entendido como um ataque à OTAN. E a OTAN vai responder dessa forma, não com bombas nucleares, vai responder com um ataque massivo convencional, destruindo totalmente o exército russo na Ucrânia. Não vai nem entrar na Rússia, o que eles estão dizendo é isso, mas vai destruir totalmente o exército russo na Ucrânia, naquilo ali. E como o exército russo está com as melhores tropas, a melhor parte do exército russo já está na Ucrânia, isso vai ser uma tragédia para o Putin de qualquer forma, né? Lembrando que, se ele insistir nisso daí, provavelmente vai haver uma escalada também do lado da OTAN. Ou seja, o Putin sabe que não pode usar bombas nucleares. Não tem como ele usar isso no final das contas. É a pior coisa para ele. O que ele está fazendo é a única coisa que ele pode fazer, que é ameaçar. Ameaçar ele pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.